Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Você que não é inscrito, seja muito bem-vindo e se inscreva, né? Se inscreva e participe, porque aqui nós trazemos para a senhora e para o senhor informações, tudo o que acontece no Brasil e no mundo, no geral. Você vê aqui no nosso canal, então já se inscreva. Muito bem, pessoal, nós estamos trazendo aí vídeos falando sobre o Miguel, né? Miguel Oliveira, o pregador mirim. Pois bem, nós trouxemos aí um último vídeo falando que o Conselho Tutelar havia proibido ele de pregar. Mas, na verdade, o Conselho Tutelar proibiu ele de transmitir as reuniões, os cultos que ele faz, né? Então, o pastor dele, eu vou colocar uma reportagem onde o repórter fala sobre isso, né? E em seguida eu vou colocar também o pastor dele dando uma entrevista e falando coisas sobre o Miguel Oliveira que você vai se surpreender. Veja aí. O Conselho Tutelar fez uma advertência aos pais do pastor Miguel Oliveira, de 15 anos, que virou alvo de ameaças após acusações de explorar a fé alheia. Eu apurei que representantes do Conselho se encontraram com a família do religioso nesta terça-feira e proibiram a divulgação de vídeos da atuação do jovem em cultos evangélicos. Miguel Oliveira, que se diz profeta, poderá continuar pregando nas igrejas, mas sem a exposição midiática em redes sociais e veículos de comunicação que o fez ultrapassar 1 milhão de seguidores. Em caso de descumprimento, os pais de Miguel Oliveira estão sujeitos às sanções legais, o que pode levar até ao afastamento do filho. O Conselho Tutelar recebeu denúncia de que Miguel Oliveira estaria, possivelmente, envolvido em situação de exploração religiosa com suposta finalidade financeira e negligência dos genitores. A conversa com a família do pastor mirim ocorreu na cidade de Carapicuíba, em São Paulo, onde ele mora, e foi acompanhada por uma equipe de psicólogos e neuropsicólogos. O Conselho Tutelar e o Ministério Público de São Paulo se debruçam sobre o quadro de violência psicológica a que Miguel Oliveira tem sido submetido nas redes sociais, após vídeos do pastor viralizarem. As duas instituições estão se comunicando entre si sobre o caso. Em um vídeo que gerou revolta, o pastor rasgou o laudo de leucemia de uma mulher e afirmou que a havia curado do câncer. Chamado de anticristo e profeta do demônio por críticos, o religioso também viralizou ao falar línguas desconhecidas durante os cultos, um suposto sinal de proximidade com o mundo espiritual. Miguel Oliveira afirma que nasceu sem o tímpano e sem as cordas vocais, mas que foi curado milagrosamente aos 3 anos de idade. Em conversa com a Coluna, a assessoria do pastor classificou as ameaças como absurdas e disse que os pais do adolescente não querem mais expor o filho. Já nós chamamos ele, conversamos com ele, assim como o Conselho Tutelar, mas não houve nenhum boletim de ocorrência. Até falaram que eu, como pastor da igreja, fui levado para a delegacia, intimado para comparecer, e a polícia veio na porta da igreja e me levou. Não existe isso, não existiu isso. Pelo contrário, fomos bem tratados, foi uma conversa amigável com o Conselho Tutelar. Os pais dele estavam, ele estava, a diretora da escola que ele estuda, que está mudando de cidade para outra cidade que vai morar, ela também estava. Então, foi uma conversa amigável, ajustada, e nisto foi pedido que ele não poderia subir em altar, pregar, postar nenhum conteúdo. Este foi o pedido, e nós já tínhamos acatado isso, já tínhamos falado isso. E prontamente ele atendeu. Claro que o Miguel tem uma chamada, tem um talento, ele é um diamante que precisa ser lapidado. Como que o senhor tem lidado com as críticas, ataques que esse garoto de apenas 15 anos tem recebido e como ele também tem lidado com essa situação? Meu Deus do céu, uma pergunta muito importante, e eu preciso falar duas coisas. Primeiro, as pessoas que acreditam e sabem que é verdade, elas vão continuar sabendo a verdade. Tem gente que vai criticar e vai continuar falando mal, mas eu fiquei muito triste, porque nós estamos falando de um menino de 15 anos. Errou, foi corrigido e está sendo corrigido, sim. Está cumprindo algumas disciplinas pelo Conselho Tutelar ou pelo Ministério Público, sim. Pela igreja, sim. Mas é um menino que tem um coração bom. Esquece as pessoas que não são evangélicas,
que não conhece a palavra. Agora imagine comigo pessoas dizendo assim, usando o altar para criticar o Miguel. Por que não pregou a palavra, então? Por que não pregou, falou de Jesus? Por que não ligou para o menino, para a assessoria ou para a igreja dele? Interessante que isso faz a plateia se levantar. Então, se o Miguel cometeu um erro, a mesma pessoa adulta que usou o altar para poder receber aplauso, ela também errou. E teve gente que, em congressos grandes, usou até a expressão que ele usou e as pessoas gritavam. Mas ninguém quer saber quem é o Miguel. Ah, mas teve gente que falou assim, desculpa a expressão, planta, sem vergonha, não presta, não vale nada. Mas é um menino que tem uma alma, tem um coração. Todos nós tivemos 15 anos. Eu comecei a pregar com 6 anos de idade. Claro que naquela época nossa não tinha rede social. Sou assembleano. Eu fui batizado na Assembleia de Deus em 21 de abril de 1992, com 12 anos de idade. Mas 6 anos, com 8 anos, eu já tinha saído fora do Brasil, pregado a palavra. Eu vejo pessoas agora, porque é uma onda. Isso dá, a pessoa ganha engajamento. Aí as pessoas falando. Mas ninguém ligou para ele, falando, ó, moço, deixa eu conversar contigo. A única pessoa que ligou, uma das únicas, deixa eu me corrigir aqui, foi um grande pregador, que é amigo, para ser tutor dele, dar aula para ele, seminário, e teve com ele, e depois também teve outros pregadores, outros pastores, mas teve gente que subiu no altar para falar. Agora, eu quero deixar bem claro a esses irmãos, nós entristecemos, porque na igreja não deveria ter isso. É um menino agora que precisa de ajuda, de acompanhamento. E a igreja está ajudando. Tá? Como que é o Miguel aqui dentro do ministério? Quais são as funções? O que ele exerce? Como é tratado ele aqui no ambiente ministerial? O Miguel é tratado como membro, congrega aqui conosco, não tem um culto fixo, dirigiu 2 cultos, que está pouco, tá 8 ou 9 meses conosco, dirigiu 2 cultos, que foi o aniversário dele, e um culto. Mas ele não tem funções eclesiásticas ou cultos na igreja, até porque ele estava tendo uma agenda vasta, foi aonde eu chamei a atenção dele. O membro da igreja tem que ficar na igreja, tem que congregar na igreja, tem que tomar ceia. Ele tomava ceia, aí faltou uma ceia, e até chamei a atenção dele, mas ele era muito obediente, respeitador, amado pela igreja, amado pelo corpo de obreiro. Ele é um menino, dá risada, gosta de brincar, entendeu? É um menino, e ele é muito amado, e respeitador, é um menino de Deus. O senhor é um mentor espiritual na vida do Miguel? E o senhor acredita que ele se espelha em seu ministério? Vamos lá. Primeiro que eu deixar uma coisa bem clara aqui, eu não respondo pelo Miguel. Eu respondo pelo ministério, pela igreja. Os pais do Miguel são responsáveis por ele. O Miguel, eu conheço desde os seus 5 anos de idade. Faz 8 meses que ele congrega conosco. Ele já pregava antes, já viajava. Na realidade, o Miguel está há 8 ou 9 meses, mais ou menos, congregando conosco. Precisa se levantar na secretaria da igreja, congregando conosco. Eu sou o pastor do Miguel. Como pastor, todo pastor é um orientador, né? O que vai onde ele congrega, onde é a base dele, é a igreja, né? O Miguel congrega aqui. Então, o senhor falou que conhece ele desde os 5 anos, mas eu acho que ele se espelha no senhor? Talvez sim, no quesito como pastor, né? Mas ele tem o seu jeito próprio, peculiar, é um menino muito inteligente. O Miguel compartilhou o seu testemunho que até os 3 anos de idade ele era mudo e surdo. O senhor conheceu o Miguel nesse tempo? O senhor sabe dizer se esse testemunho é verídico? Não conheci ele nesse tempo, mas eu conversei com os pais, e os pais falaram sobre isso, sobre essa deficiência que ele teve. Foi essa informação, logo que aconteceu na mídia, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar aos seus pais. E seus pais me falaram sobre isso, sim, que ele teve uma deficiência na fala e na audição. Eles chegaram a entrar em detalhe? Como que foi? Como é que foi o milagre? Não, porque o pai dele não é evangélico, né? Não entrou nesse detalhe. E mais uma vez falando aos irmãos, eu estou dando essa exclusiva ao Assembleia de Valor, até porque eu não sou responsável, tutor legal do Miguel. Estou falando como igreja, como pastor do Miguel. Mas isso aí os pais dele podem responder muito mais. Mas o pai dele confirmou essa deficiência que ele tinha numa conversa que eu tive com o social na mídia. Foi a primeira preocupação que eu tive de perguntar para os pais. Curiosidade de saber como que é o dia a dia do Miguel. Ele é uma pessoa simples, da onde que ele veio, já conseguiu mudar de vida com tanto de agendas e viagens que ele tem feito? O Miguel comprou uma casa de 8 milhões de reais, um carro que é avaliado em 3 milhões, comprou um avião, agora anda com 35 de segurança. Na realidade, foi uma matéria que saiu aí, não sei se vocês viram, e tem gente que acredita nessa matéria. Tem gente que acredita.
Miguel é simples, irmão. Miguel é simples. Se o Miguel, ele mora numa casa humilde, a mãe dele é uma pessoa sensacional, o pai, são trabalhadores. Então, Miguel, às vezes, a mãe dele, o pai dele, leva na igreja para ele pregar, entendeu? Então, não existe essa matéria, é fake news. Mas, quem sabe, um dia Deus pode dar uma casa, que o pessoal falou lá, que ele tinha uma casa de 8 milhões, né? Mas não tem, não. Tem até uma capela para ele orar, mas não tem, não. Aqui não é capela, não, aqui é uma igreja mesmo, tá bom? É aqui que ele ora, é aqui que ele vem buscar a Deus. Mas o Miguel é simples, né? O Miguel, ele é um menino, pode brincar. Ele tá falando que dar uma carreira. Sai. Mas o Miguel gosta de brincar, sorrir, vai no shopping. Miguel, pra você ter ideia, o Miguel foi no shopping com a gente a primeira vez. Ele conheceu a praia quando ele foi pregar em Maceió. Nunca tinha ido à praia. Foi pregar no Pastor Gion, tem uns 2, 3 meses atrás. Foi quando ele conheceu a praia. Ele nunca tinha ido à praia. O sonho dele era conhecer o mar. E ele foi no mar, chegou à noite, depois entrou com roupa social e tudo na praia, no mar, e ainda provou da água. Então o Miguel da água da vai, tem sal, colocaram sal. É muito simples, é um menino de Deus, é criança, o Miguel. Gente, vocês têm que conhecer o Miguel, você precisa conhecer, você precisa, só ora, se você não... E aí, pessoal, você viu aí? O que é que você acha aí de tudo isso que está acontecendo aí com o pregador mirim, o Miguel Oliveira? Deixa aí a sua opinião. Não esquece de dar o like para fortalecer o canal e se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito. Um forte abraço e até a próxima.